Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos lá. Acho que a gente já entendeu um pouco do que é o iluminismo. Agora a gente já entendeu um pouquinho também o que é o estado de natureza. Bom, eu peguei aqui alguns livros para mostrar para vocês. Assim, só um pouquinho, só alguns. Para a gente conversar sobre o contrato social. Também já expliquei em sala de aula um pouco do contrato social. As salas que precisavam já fizeram as pesquisas sobre o contrato social, realizaram um trabalho sobre ele. E o vídeo é só também para dar um reforço com esse material. A gente trata o Príncipe de Maquiavel. Eu gosto desse livro aqui, tá? É uma edição da Hunter. É, um, é uma caixinha com 3 livros sobre a arte da guerra. É bem legal. Não vem só Maquiavel, vem mais outros 2 livros. Essa tradução de Dominique Martins, a partir da edição inglesa do Mariotti. Esse livro que eu gosto mais, ele é de 2014, tá? Nem é tão velho assim essa edição aqui. Do Hobbes. Os elementos da lei natural e política, do Thomas Hobbes. Essa edição aqui é da Martins Fontes, 2010. Introdução do Gaskin, tradução Bruno Simões, revisão da tradução Aníbal Mari, tá? Fora aquele que a gente usa sempre, de novo, novamente. Esse aqui, Os Pensadores, né? História da Filosofia, 1999, de sempre, toda vez. Leviatã, Martin Claret. Não é a melhor tradução, não indico comprar, mas é o que eu tenho. Tradução Rosina de Agostina, consultor jurídico Teres de Magalhães, essa aqui é a segunda edição. Eu não sou muito fã da Martin Claret, mas isso sou eu, tá? Eu prefiro os da Martin Fontes, de outras editoras. Enfim, não estou falando mal, só não gosto muito. Esta edição aqui é de 2012. Esse aqui é A Natureza Humana, tá? Esse aqui da série universitária também do Hobbes. Introdução e notas João Luiz, revisado. Esse aqui é mais antiguinho, esse livro. Eu adoro esse livro. Esse aqui é Imprensa Nacional, Casa da Moeda. Esse livro, vocês vão rir, janeiro de 83. Eu nasci em novembro de 83. Esse livro é mais velho que eu. Por isso que eu gosto dele. Fica a dica. Enfim. E aí, de novo, novamente, eu também uso os fragmentinhos. Então, sobre o contrato social. O contrato social é aquilo que eu já expliquei para vocês. É um contrato que você nunca assinou, nunca vai assinar, nunca vai vê-lo fisicamente. Entretanto, ele existe e ele existe para garantir as construções, né, que nós fazemos das nossas leis, das nossas regulações, das nossas regulamentações. Por quê? Porque são discussões teóricas que fomentam e levam essas construções para que a gente possa saber o que é certo, o que é errado, por que fazemos isso, por que fazemos aquilo. Senão, a nossa sociedade não tem fundamentação nenhuma, gente. Não tem, porque não dá. O meu direito começa a partir do momento que o seu termina.
e assim sucessivamente. E aí temos a propriedade privada, nós trabalhamos, nós temos horas de vida, de trabalho, de coisas, então isso tudo está correlacionado. E essas expectativas de que, você. Ai, gente, perdão, tá? Eu não tô no meu escritório, dá pra perceber, né? Então, tá? Tô aqui no lugar improvisado. Então, assim, todas essas questões, elas vão acabar gerando conflitos. Então, para que isso ocorra de uma maneira melhor, a gente faz o quê? A gente decide o que pode e o que não pode. Só que o contrato social foi discorrido e discutido por diversos autores, por diversos teóricos. E aí, de novo, novamente, né? Para o Hobbes, essa instituição deveria ser uma instância maior com poder de uso da força. E aí ele usa o Leviatã. Leviatã, olha só. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Leviatã é um nome bíblico, quer dizer demônio. Para o Hobbes, tudo é bélico. O homem é malvado. Então, ele quer combater esse mal. Então, o Estado deve combater esse mal do homem. Ele, inclusive, no Leviatã, para o Hobbes, eu vou ler uma partezinha do Leviatã. Aqui no Leviatã, na página 150, no capítulo 19, das diversas espécies de governo por instituição e da sucessão do poder soberano, para vocês entenderem. A diferença entre os governos consiste na diferença do soberano, ou pessoa que representa os indivíduos de uma multidão. Uma vez que a soberania ou reside num homem ou numa assembleia de mais de um, da qual todos têm o direito de participar, ou pelo menos certos homens que se distinguem dos demais, torna-se evidente a existência de apenas 3 espécies de governo. Por quê? O representante é necessariamente um homem ou mais de um. Se mais de um, então temos a Assembleia de todos ou apenas de uma parte. Assim, existe a monarquia, quando o governo tem como representante um só homem, a democracia. Ou o governo popular, se a representação é feita por uma assembleia de todos os que se uniram. A aristocracia, nos casos em que a assembleia é constituída por apenas uma parte dos homens. Não pode haver outra espécie de governo, porque o poder soberano total, que já mostrei ser indivisível, precisa pertencer a um ou mais homens ou a todos. Então, o que ocorre? Ele escreve esse livro dizendo: olha, o negócio é o seguinte, o homem é malvado, o homem é cruel, o homem é louco do homem, então o homem precisa ser contido. E o Estado está aqui para poder conter esse homem. Então vamos fazer leis que possam conter esse homem, esse estado de natureza do homem, e que possa garantir que o homem não vai, na primeira oportunidade de ir lá, matar o outro, ferir o outro, judiar do outro, ou obter as coisas do outro de qualquer maneira que ele deseje. Entendeu? Aí, em contraponto, né? Ele fala assim: o absolutismo seria um modelo de governo importante, já que para o Hobbes os pactos sem a espada não passariam de palavras. E assim, limitando a ação individual, garantiriam a ordem, porque o homem, como é malvado, ele só vai ter medo
aquilo que vai colocar ele no lugar dele, entendeu? Diferente do Hobbes, o Jean-Jacques Rousseau vai dizer assim: ele acredita que a população deve poder gerir as suas escolhas e governos, não sendo baseado por um controle de força ou absolutismo, né? Para o Rousseau, a vontade geral deve pautar as escolhas governamentais. O governo é instituição que executa leis criadas pela população. Assim, o povo é detentor da soberania, pois sendo as leis expressas da vontade geral, as leis expressões da vontade geral, desculpa, todos obedecem a si mesmos e são livres. E aí o Rousseau é aquele que fala, olha, o homem é bonzinho, o problema é que a sociedade corrompe o homem. A gente educando as crianças como seres sociais, né? Como filhos de todos, como filhos do povo, eles vão ter mais condição de viver em sociedade em prol do coletivo, e serem mais terem um pouco mais de empatia uns com os outros, terem um pouco mais de convívio uns com os outros e não ficarem se corrompendo por qualquer coisa. Outro ponto é a questão do Locke. Então, já a construção de Locke se assenta na hipótese por detrás das grandes construções da teoria política da modernidade sobre a sociedade e a cultura e também o Estado. A separação entre o estado de natureza e o estado de sociedade. Na visão lockeana, o estado de liberdade, em que cada um apenas conta consigo mesmo, não é um estado de permissividade irrestrita. Por quê? Porque os homens sentem-se solicitados a obedecer às leis naturais, porque são seres racionais. E aí o Locke vai dizer assim, olha, as pessoas pensam e elas raciocinam, então elas naturalmente elas vão obedecer. Porque a polêmica que Hobbes e Rousseau e outros lhe atribuem é que conduziriam necessariamente à guerra de todos contra todos. Na comunidade política, seria necessário uma eleição para exprimir o consentimento de cada indivíduo em vincular-se à sociedade civil ou política. O modelo de Locke descreve, então, o estado de natureza ao estado de sociedade. Essa passagem, né, do estado de natureza para um estado de sociedade. No estado de natureza, o poder executivo da lei natural residiria em cada indivíduo. Posteriormente, os homens consistiriam em viver em sociedade comum, regulada pelo poder executivo comum da lei natural. O consentimento entre indivíduo cria a sociedade e o consentimento dentro da sociedade cria o governo. Nesta origem e finalidade do governo civil, que assenta a célebre divisão do poder comum em um executivo, legislativo e federativo, que seria o modelo do constitucionalismo e a apologia ao governo misto, baseado na separação dos poderes. Essa divisão dos poderes não é um mecanismo político jurídico, que por si só garanta a limitação do governo, como pensarão constitucionalistas, positivistas do século posterior. O governo e o seu poder federativo e executivo que já é uma entidade limitada pela sua origem com sentimento gerador na sociedade. Por quê? Porque as pessoas já teriam consciência, olha, a gente tem que respeitar porque nós vivemos em uma sociedade e nós respeitamos uns aos outros. Mas como eu já expliquei anteriormente, de novo eu vou falar do Locke. O Locke,
ele tem uma coisa que é muito importante. O Locke, ele vai falar assim, olha, gente, vocês têm uma racionalidade, vocês pensam. Se vocês pensam, então, o que ocorre? A gente tende às respostas, né? Aceito ou não aceito, posso votar, posso escolher. E aí? O meu direito natural já foi adquirido quando eu nasci. E aí? Aí não foi me atendido. Então eu posso ir lá e requerer esse meu direito. Atentem-se sempre a isso. Agora, o Maquiavel. O Maquiavel, ele escreve o Príncipe, né? Lembra? Eu mostrei aqui. Para o Maquiavel, é mais ou menos assim. Pode-se dizer que, devido ao conteúdo de suas obras, que muitos escritores do Renascimento permanecem atuais. Maquiavel, sem dúvida, é um deles, que traz a leitura, é uma necessidade de todas as épocas, justamente características do Maquiavel é muito inovador, é sempre. Eu falo sempre do Maquiavel que a gente ouve as piadinhas, né? Fulano é muito maquiavélico, é sempre muito no deboche. Mas para mim, Maquiavel escreve o Príncipe como instrução. A filosofia, ela tem muito disso, de utilizar as ferramentas, né, do discurso para apresentar as coisas que acontecem. E isso pode ser um pouco distorcido e deixa com que a gente faça posteriormente inúmeras indagações. Então, vou descobrir se ele escreveu para instruir? Talvez não. Mas, para mim, eu sempre leio com essa visão, tá? Então, olha só. O Príncipe é a obra na qual Maquiavel instruiu um príncipe que governa um estado a manter o seu poder de forma eficiente. A parte inicial do livro se dedica a descrever os diferentes tipos de Estado e a forma de governo a ser adotada pelo príncipe, mais adequada a cada um. De forma resumida, podemos dizer que Maquiavel faz duas classificações básicas: a dos reinos difíceis de serem conquistados, mais fáceis a serem controlados, e reinos fáceis de serem conquistados, mais difíceis de serem controlados. Porque para o Maquiavel, tem coisas que são muito necessárias para você poder ser o príncipe, para você poder ser um governante. Então, ele vai falar assim, ó, emerge uma nova visão de política como uma atividade autônoma, levando à criação de um Estado livre e poderoso. Essa visão deriva de suas normas a partir do que as pessoas realmente fazem, em vez de derivá-las a partir do que as pessoas deveriam fazer. Como resultado, o problema do mal surge como uma questão central. O autor político reserva-se ao direito de entrar no mal quando for necessário. O requerimento das filosofias políticas clássicas, medieval e humanista cívica, de que a política deve ser praticada dentro das fronteiras da virtude, é cumprido ao ser redefinido o significado da própria virtude. A virtude maquiaveliana é a habilidade de alcançar a verdade efetiva sem ater-se às restrições morais, filosóficas ou teológicas. Maquiavel reconhece dois limites da virtude: fortuna, compreendida como um acaso, e o temperamento do próprio indivíduo. A história é vista como um produto conjunto da atividade humana
e da alegoria à atividade celeste, compreendida pela astrologia. Entendida como a causa geral de todos os movimentos no mundo sublunar. Não há lugar aqui para a soberania de Deus, nem para a providência. Reinos, repúblicas e religiões seguem o padrão naturalista de nascimento, crescimento e declínio. Mas, dependendo do resultado da disputa entre virtude e fortuna, há a possibilidade de renovação política, e Maquiavel via a si mesmo como filósofo da renovação política. Eu vou ler um trechinho do Maquiavel para vocês, bem curtinho. No Maquiavel é um livro de instruções, tá? Olha só. Na página 63 dessa tradução aqui, fala assim: essa foi a sua política quanto à situação atual. Mas quanto ao futuro, olha a instrução. Ele tinha que temer, em primeiro lugar, que o novo sucessor à igreja não seria amigável a ele e poderia tentar tirar dele aquilo que Alexandre lhe havia dado. E então decidiu agredir de 4 formas. Primeiramente, exterminando as famílias dos senhores que havia expoliado para assim tirar esse pretexto do Papa. Em segundo lugar, conquistado todos os cavaleiros de Roma para poder controlar o Papa com a ajuda deles, como já expliquei. Em terceiro lugar, trazer o colégio para próximo de si. E em quarto lugar, conquistar tanto poder antes que o Papa morresse, que poderia resistir sozinho em primeiro embate. Quando Alexandre faleceu, o duque havia realizado 3 das 4 medidas. Ele havia assinado todos os senhores despojados que pôde alcançar, deixando apenas poucos vivos. Desculpa, gente, ele tinha assassinado, tá? Não era assinado. Ele havia conseguido o apoio dos cavaleiros romanos e controlava a maior parte no colégio. E, quando as novas conquistas, ele resolvera se tornar senhor da Toscana, pois já possuía Perugia e Piombino e Pisa. E estava sob a sua proteção. E como não tinha que pensar mais na França, pois os franceses já tinham sido expulsos do reino de Nápoles pelos espanhóis e assim ambos queriam a sua amizade. Ele saltou sobre Pisa. Então é um livro de instruções, tá? Como agir. Por último e não menos importante, fala um pouquinho sobre o Montesquieu. O Montesquieu é um iluminista que vai falar sobre o espírito das leis, os 3 poderes. Então, o modelo do Montesquieu é o modelo dos 3 poderes. Foi criado lá na Grécia Antiga e aí na República Romana. Sobre esse modelo, ele vai dizer, né, que o Estado é dividido em poderes separados. Desculpa, gente. Separados e independentes, com áreas de responsabilidade diferentes, de modo que cada poder não tenha mais força do que os outros. O cenário no qual Montesquieu vive e produz sua obra é fortemente marcado por uma lógica de Estado absolutista. Nesse modelo, o poder estava plenamente centralizado nas mãos do rei e de um soberano. Além disso, havia nos planos econômicos e social membros do clero e da nobreza, que gozavam de diversos privilégios e do Estado, e era marcado por destacar a intervenção nas relações econômicas. Outra característica é a forma de legitimação desse poder. A lógica da hereditariedade era o caminho para a transição do poder de um membro para outro na linhagem.
porém é fundamental entender que o soberano, centro do Estado, absolutista, era legitimado, em grande medida por uma lógica de ordem religiosa, uma forma de direito divino. Mas e aí? O Montesquieu, ele dizia assim, olha gente, o negócio é o seguinte, as coisas só vão funcionar no poder se a gente dividir. E dividir como? Dividir as funções do Estado nos três poderes: judiciário, legislativo e executivo. Por quê? Alguém tem que dizer o que fazer, alguém tem que executar o que fazer, não é, gente? E alguém tem que cobrar. Como assim? Gente, pare e pense. Olha só, demanda é apresentada. E aqui, quando a gente estuda Montesquieu, que você tem que começar a ter consciência. Olha só, o exercício da cidadania existe quando você tem o direito, sim, mas também quando você se responsabiliza por aqueles que você elege. Porque são esses que representam aquilo que você tem como o que você quer depois. Exemplo, eu moro em um bairro, não é o meu caso, mas exemplo, já morei em um bairro que não tinha asfalto. Lá em Campo Grande, onde eu tinha casa, não tem asfalto até hoje. Por quê? Quando fomos procurar saber por que todas as ruas em volta de 3 ruas apenas não tinham asfalto, nós descobrimos que na prefeitura constavam como asfaltadas as 3 ruas que não tinham asfalto. Quando você vai cobrar isso, é um erro. Pois é um erro. Ninguém conserta o erro e continua sem asfalto. É sobre isso a divisão. Por quê? A demanda sempre vai existir. E quem leva a demanda para que essa demanda seja atendida é o legislador. Quem cria uma nova lei é o legislador. Quem executa, coloca ela em aplicação é o executivo. É o poder executivo. Quem vai cobrar ela é o judiciário. Você não cumpriu a lei, vai para a via judicial. Você fez errado, judiciário. Então, temos que ter essas divisões. Porque se nós não temos, a gente volta para a monarquia, para o absolutismo, onde a mesma pessoa que cria a demanda, ela executa a demanda, ela cobra a demanda, ela faz tudo. E aí a gente entra num loop infinito de possibilidades de erro. Porque ela mesmo pode não gostar de alguma coisa, nós somos falhos, nós somos humanos. E aí? E aí é onde começa a coisa dar ruim, né? Então, olha só, Montesquieu teve um grande destaque em função da sua obra, O Espírito das Leis, em 1748, século XVIII, né? Na qual defendia a necessidade de divisão das funções do Estado em 3 poderes independentes para coibir a prática despótica do poder e garantir a liberdade dos indivíduos. Despotismo é aquilo, coloca meu parente lá para fazer minha função, e aí meu parente vai ficar vendo, né, aquilo que eu preciso, e aí eu continuo, aí coloca um outro parente ali, também continuo vendo o que eu preciso, e aí vai todo mundo da minha família vai ter emprego. Então tá. Montesquieu apareceu no contexto do iluminismo, também buscando amarrar as atribuições de poder ao Estado, concebendo em sua obra a concepção de divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, independentes e interrelacionais,
Esse modelo, pensado por Montesquieu, não visava necessariamente um regime democrático, mas sim um regime monárquico constitucional, em que o rei, em seu poder, fosse legítimos na mesma medida em que o poder jurídico e legislativo também fossem. Então é isso, gente. Esses são os contratualistas. Espero que vocês se aprofundem mais, que entendam mais. Quem tem interesse aí sobre política, sobre direito, né? Sobre os nossos próprios direitos, eu gostaria que se aprofundassem mais. Então, até a próxima aula. Fiquem bem. Abraços.